E agora vamos falar de osteotomia para gerar espaço interoclusal para o protocolo. Veja este caso onde foi planejado um protocolo. Além do problema de posicionamento não muito adequado dos implantes, em termos de angulação e distribuição, o colega não obteve o espaço interoclusal adequado, comprometendo todo o tratamento. Para evitar este problema, temos que lembrar que o protocolo tem uma estrutura interna, normalmente em metal, que por si só já gera uma necessidade de espaço. Além disto, para os que usam mini abutments, ainda tem os próprios mini abutments, que aumentam a necessidade de espaço. Alguns autores recomendam que o espaço interoclusal mínimo entre o rebordo e a oclusal antagonista seja de no mínimo 10 milímetros. Então, para buscar este espaço, fazemos a osteotomia e às vezes não é incomum precisarmos também de cirurgia de remoção de tecido mole. Inclusive, esta remoção de tecido mole às vezes também é necessária para esconder a interface prótese-mucosa nos casos de sorriso alto. Vamos dar uma olhadinha em um caso clínico bastante padrão para entendermos a osteotomia para gerar espaço. Esta paciente se apresentou no consultório com esta situação, sendo que foi proposto a remoção de todos os remanescentes dentários e a instalação de implantes com carga imediata, se os implantes alcançassem uma estabilidade adequada. Foram confeccionadas duas próteses totais imediatas, as quais foram duplicadas em acrílico transparente para servirem de guia cirúrgico. Aqui vemos os guias em posição na boca após as exodontias. Como os guias encaixaram bem, nenhum ajuste precisou ser feito. Se os mesmos não encaixassem, eles precisariam ser ajustados ou ainda um retalho poderia ser aberto para a realização de uma osteotomia até que os guias encaixassem. É importante ter em mente que, caso o guia e ou a prótese estejam errados, eles poderão ser corrigidos, porém, isto é muito trabalhoso e demorado. Daí a importância de se tentar fazer as próteses e os guias o mais perfeitamente possível. Notem essas perfurações indicadas pelas setas amarelas. Após o retalho ser rebatido e o guia ser encaixado, elas dão uma boa noção sobre qual a posição que a crista óssea deve ficar. Aqui vemos um alicate de corte cirúrgico. Alguns preferem usar pontas cortantes em peça reta. Enfim, use aquilo que mais te agrade. O importante é conseguir fazer a osteotomia na altura planejada. Para tal, vamos desgastando e recolocando o guia cirúrgico até vermos que o desgaste está adequado em relação àquelas marcas que fizemos no guia. Aqui estamos instalando as próteses fixas provisórias. Eu costumo fazer a carga imediata desta forma, usando prótese provisória fixa, que na verdade é a transformação da prótese total em um protocolo provisório. Quando possível, removo os primeiros molares e as próteses provisórias terminam em segundo pré, para evitar uma carga desnecessária. Costumo trocar a prótese provisória pela definitiva após o quarto mês de reparação, ou seja, quando o perimplante fica mais maduro e estável. Faço isto porque antigamente eu instalava a definitiva no mesmo dia ou no dia seguinte à instalação dos implantes. Porém, comecei a notar que muitas vezes o tecido sob a prótese contraía tanto que, após a reparação, ocorria a formação de um grande espaço entre a base do protocolo e a mucosa, muitas vezes desconfortável ao paciente. Ou ainda, era muito comum a reabilitação protética não ficar perfeita, talvez por cansaço nosso ou de nosso paciente. Foram escolhidos 4 implantes superiores e 4 inferiores para ativação imediata. Os implantes 3 e 7 do arco superior foram inclinados bordejando a parede anterior do seio maxilar. E vejam que interessante. No arco superior, todos os implantes se integraram. E no inferior, o implante 3, o do meio, não se integrou. Imaginem se coloco 4 implantes e um não se integrasse. Isto iria atrasar todo o tratamento, pois eu não sentiria confiança em reabilitar sobre 3 implantes apenas. Só por curiosidade, vou contar como escolhemos a forma dos dentes de estoque para a confecção das próteses finais. Nós nos baseamos na dentição da filha, que aliás, quando nossa paciente era jovem, vimos por fotos que sua filha era muito parecida com ela. Moldamos a filha e pedimos para o técnico de prótese escolher dentes com formas parecidas, mas obviamente compensando o desgaste incisal que a mesma apresentava. Aqui vemos que utilizamos todos os implantes do arco superior para a reabilitação e os 4 inferiores que se integraram.
Em dourado, vemos os mini abutments. Vemos também as próteses finais no articulador. Notem que no arco superior terminamos em primeiro molar sem cantilever. E no arco inferior seguimos a regra padrão para o arco inferior, que é ter um cantilever de no máximo o segundo pré e o primeiro molar. No arco superior, caso necessário, o cantilever é só de um primeiro molar, não mais que isso. Aqui vemos a instalação das próteses definitivas. Neste slide, temos o sorriso da filha e o da nossa paciente ao fim do tratamento. E esta é a cena mais comum ao fazermos este tipo de reabilitação. Se fizermos um bom planejamento e uma boa condução do caso, dificilmente o paciente não fica satisfeito. Aliás, este tipo de tratamento é mais comum em pacientes da melhor idade. Trabalhar com este público nos faz sentir bem demais e nos dá um enorme orgulho de sermos dentistas. Existem muito mais dicas que poderíamos dar sobre o protocolo, mas creio que abordamos problemas bastante comuns e tenho certeza que este conteúdo irá ajudar aqueles que têm dificuldades. Encerramos por aqui a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Não deixe de assistir os outros vídeos da plataforma e fazer os seus comentários aqui abaixo. Um abraço!